Chegamos ao nosso último bloco do Decreto-Lei 220 e do seu regulamento, Decreto 2479 de 79. Beleza? Vem comigo. O assunto agora vai ser sobre a revisão, né? O artigo 77, os seguintes do 220, fala o seguinte, da revisão. Poderá ser requerida a revisão do inquérito administrativo de que haja resultado pena disciplinar quando forem aduzidos fatos ainda não conhecidos comprobatórios da inocência do funcionário punido. Então o que ele está falando aqui? Ele está dizendo o seguinte, caso o funcionário tenha tido uma punição no devido processo legal, assegurada ampla defesa e o contraditório, chegou ao final do processo, ele tem os meios inerentes aos recursos do direito de petição, pedido de reconsideração e os recursos hierárquicos. Encerrou-se todos os recursos, acabou o processo e agora surgiu um fato novo que prova a inocência dele. O que ele deve fazer? Quais são os instrumentos? Bom, se ele já fez todos os recursos inerentes ao processo, ocorreu o que se chama de preclusão administrativa. E o que acontece quando ocorre essa preclusão? Ele não tem possibilidade de mais nenhum recurso. Agora, se surgiu um fato novo que comprova a inocência dele, tem um instituto jurídico próprio, chamado pedido de revisão. E é sobre ele que nós vamos falar. Então, o pedido de revisão, ele não prescreve nunca, ou seja, ele é imprescritível. Por que ele é imprescritível? Porque ele só vai acontecer se surgir um fato novo. E aí pode ser feito a qualquer tempo, desde que ele seja não conhecido durante o curso do processo. Tratando-se de funcionário falecido, morreu, desaparecido, foi declarado o seu desaparecimento, ou incapacitado de requerer, ele está inválido, por exemplo, aí sim a revisão pode ser solicitada por qualquer pessoa, perfeito? Se ele tiver em condições de exercer o direito e não fizer, essa outra pessoa não pode. Então tem que ser condicionado. Ou ele está falecido, ou ele está desaparecido, ele está incapacitado. Artigo 78, 220. A revisão processar-se-á em apenso ao processo originário. O que é apenso? Eu gosto dessa frase aqui, junto, mas separado. Por que eu gosto dessa frase? A palavra em apenso quer dizer o seguinte, tem o processo uma capa própria, separado, mas ele está costurado no processo principal. O em apenso quer dizer junto, mas separado, cada um com a sua capa própria. Por quê? O pedido de revisão é um processo à parte. Ele equivaleria, abre aspas, à rescisão processual de um processo judicial, tá? Ou seja, é um processo à parte que fica fazendo parte do processo principal porque surgiu um fato novo não conhecido no curso do processo. Beleza? Artigo 79. Não constitui fundamento para a revisão a simples alegação de injustiça da penalidade. Ou seja, o fato comprobatório tem que ser da inocência ou do abrandamento da pena. Se for para alegar injustiça, ele já alegou isso no momento oportuno. Aí eu remeto vocês para o artigo 343 e seguintes do Decreto 2479. Artigo 80. O requerimento devidamente instruído será encaminhado ao governador, que decidirá sobre o pedido, ou seja, aceitabilidade ou não. Uma vez autorizada a revisão pelo governador, o processo será encaminhado à comissão revisora, que concluirá o encargo dentro de 90 dias, podendo ser prorrogado por mais 30, a juízo do secretário de Estado de Administração. Então, o prazo da revisão vai ser de 90 mais 30. Cuidado para não confundir com o PAD, que no PAD são 90 mais 3 vezes 30, totalizando no máximo 180. Aqui totaliza no máximo 120 dias. Regra geral é somente de 90. Parágrafo único. O julgamento caberá ao governador no prazo de 30 dias. Cuidado também. O PAD, o julgamento, é de 20 dias. Aqui é de 30 dias. Prazo diferenciado também. Tá ok? Podendo antes o secretário de Administração determinar diligências concluídas as quais se renovará o prazo. Julgada procedente a revisão, será tornado sem efeito a pena imposta, restabelecendo-se todos os direitos atingidos. Óbvio que se o ato foi invalidado, ele é nulo. Se ele é nulo, o efeito é ex tunc, ou seja, retroage. E aí vai desaparecer todos os efeitos dessa punição. Lá do artigo 343 ao 349, eles falam basicamente a mesma coisa, inclusive nessa primeira etapa, de que pode ser requerida revisão de fatos ainda não conhecidos comprobatório da inocência. Se ele tiver falecido, desaparecido ou incapacitado, qualquer pessoa pode fazer.
ocorre o processo em apenso originário, a simples alegação não é fundamento e ele vai ser encaminhado ao governador, que irá decidir pela admissibilidade ou não. O artigo 83 fala das disposições gerais e transitórias. As disposições de natureza estatutária que se contiverem no plano de classificação do cargo 18 e as normas legais regulamentares em relação à promoção e acesso, bem como vantagens pessoais do quadro 1 e 2 funcionário, continuam em vigor. Essas partes de disposições transitórias não caem, porque isso aqui era transitório em 1975, né? Atualmente não é mais, mas eu estou falando só para te dar uma noção. Então toda essa parte de disposição transitória não ficaria muito ligada nela, nem estudando com muito afinco, só para você saber. Tem informações que, na verdade, são mais interessantes para você do que outra coisa, como, por exemplo, como se conta o prazo e o dia do funcionário público. Olha só, artigo 85. Contar-se-ão por dias corridos o prazo previsto nesse decreto-lei, né, que é o 220. Na contagem do prazo, exclui-se o dia do começo, inclui-se o dia do vencimento. Ou seja, se, por exemplo, publica alguma coisa hoje, só conta a partir de amanhã, porque eu vou excluir o prazo do início, tá ok? Prorroga-se para o primeiro dia útil subsequente o prazo vencido em caso não haja expediente. Então, se ele cair no domingo, por exemplo, o prazo final é segunda. O artigo 86 diz que é vedada a subordinação imediata do funcionário ao cônjuge ou parente até o segundo grau. Então, isso daqui é o nepotismo, sempre foi proibido para o servidor público, e passou a ser proibido para os políticos também, a partir da súmula vinculante número 13. O artigo 87 diz que o dia 28 de outubro é consagrado o dia do servidor público estadual, então o dia do funcionário público famoso é dia 28 de outubro, então para saber o seu dia, e esse decreto-lei entra em vigor na data de sua publicação. Então essas aí são as chamadas disposições gerais do processo, tá ok? Bom, e aí a gente encerra aqui, na verdade, o próprio Decreto-Lei 220. Vou fazer algumas referências do Decreto 2479 para a gente poder entender como é que funciona e alguns dispositivos do Decreto 2479 que acabaram ficando para trás, que tem menos importância porque tem outras regulamentações e é muito específico. Nunca vi cair em prova, mas eu vou abordar para vocês de qualquer forma que estão aqui, beleza? Então nós temos aí, continuando o Decreto 2479 sobre outras disposições. A gente já viu essa situação da revisão do processo, então isso não é novidade no Decreto 2479. E aqui agora a gente vai ver outras disposições. Salário família é uma outra disposição. Salário família é o auxílio pecuniário especial concedido pelo Estado ao funcionário, inclusive o inativo, como contribuição ao custeio de despesa e manutenção de sua família. Só que quem recebe o salário família não são todos servidores. Somente servidor de baixa renda, aquele que recebe um salário mínimo, por exemplo, que não é o caso seu aqui, beleza? A cada dependente relacionado no artigo seguinte corresponderá a uma cota de salário família, que essa cota de alguns reais também é legislação própria, tá? Quem tem direito de salário família? Quando o servidor tiver um filho menor de 21 anos, que não exerça atividade remunerada, ou se o filho for inválido, ou se a filha for solteira, separada judicialmente ou divorciada sem economia própria, se o filho for estudante e frequente curso médio ou superior, até 24 anos, se os pais dele, ou seja, o ascendente sem rendimento próprio que visa dispensas de funcionário, pela esposa do lar que não exerce atividade remunerada, pelo marido que não exerce atividade remunerada por motivo de invalidez, pela companheira assim conceituada na lei civil. Cabe ressaltar que cada um desses dependentes faz jus a uma cota, só que o servidor tem que ser de baixa renda, beleza? Não são todos os servidores que recebem isso. O artigo 39, parágrafo 3º da Constituição diz que o salário família é pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei. Então, para que ocorra a cessação do recebimento do salário família, o dependente tem que deixar de ser dependente. Ou seja, quando o filho dependente completa 21 anos, ou se o estudante conclui a faculdade e ultrapassa 24, quando a filha começa a ter renda própria, ou, nos demais casos, se o dependente vier a falecer. Aí cessa o salário família. Quando o pai e mãe forem funcionários ou inativos de qualquer órgão público estadual, não terão jus a 2 cotas de salário família, tá? Aí ele diz que o salário família será concedido exclusivamente ao pai. Eu sei que aqui você vai querer discutir por que o pai, não a mãe, qual for o maior, enfim, não importa essa discussão, porque em 1975 a sociedade era paternalista, né? Totalmente patriarcal, era um homem, o provedor.
Então, isso é o que está na lei. Por isso que eu falei que são disposições menos importantes que geralmente não caem na prova. Mas eu estou falando que se você fizer a leitura e gerar curiosidade, pelo menos aqui a gente já tira essas dúvidas, caso tenha, né? Seguindo. A cota do salário família por dependente inválido corresponderá ao triplo da cota normal, ou seja, se ele for inválido, corresponde a 3 vezes o valor. A invalidez caracteriza a dependência comprovada, incapacidade total e permanente para o trabalho, ou presumida em caso de idade, né, ancianidade. O salário família relativo a cada dependente será devido a partir do mês em que tiver ocorrido o fato que lhe deu origem, embora verificado no último dia do mês. E deixa de ser devido o salário família relativo a cada dependente no mês seguinte, ao que tenha se verificado por ato ou fato que haja terminado sua supressão, embora ocorrido no primeiro dia do mês. Um outro tema importante também, dentro dessas outras disposições, né, que é o auxílio-doença. Por que eu considero ele um pouco mais importante que o salário família? Porque a cada 12 meses de licença para tratamento da própria saúde, o funcionário terá direito a um mês de vencimento. A gente já falou isso quando nós falamos das licenças por motivo de tratamento de saúde do próprio funcionário. Quando ocorrer o falecimento do funcionário, o auxílio-doença que tiver feito jus será pago de acordo com as normas que regulam o pagamento de vencimento não recebido. O auxílio-doença não sofrerá nenhum tipo de desconto e ele, para poder receber isso daqui, naturalmente vai passar por inspeção médica, remuneração integral, até 24 meses, se recuperável, pode ser prorrogada, conta como efetivo exercício e a cada 12 meses consecutivos ele recebe uma vez os seus vencimentos sem qualquer tipo de desconto a título de auxílio-doença. Uma outra temática que está dentro do estatuto é o auxílio funeral. A família do funcionário ou inativo falecido será concedido o auxílio funeral. Esse auxílio funeral é pago no valor de 15 UFERJs. Isso aqui não existe mais, por isso que eu estou falando que tem legislação própria para versar sobre isso, mas o servidor faz jus ao auxílio funeral. A despesa com o auxílio funeral ocorrerá por conta da dotação orçamentária própria e ele será concedido à família do servidor estagiário falecido. O prazo de pagamento é de 48 horas da prestação de certidão de óbito em processo sumaríssimo. O valor a ser pago está previsto em legislação específica e, caso a autoridade retarde o pagamento injustificadamente, será punido com a sanção de suspensão. O auxílio moradia vai do artigo 251 ou 255 do Decreto 2479. Será concedido auxílio moradia ao funcionário que for designado ex officio para ter exercício definitivo em nova sede e nesta não vier residir imóvel pertencente ao poder público. O auxílio moradia corresponde a 20% do vencimento base do funcionário e ele é devido durante o período de 1 ano, quando ele estiver nessa nova sede. Se ele passar a residir em imóvel pertencente ao poder público, ele deixa de receber e, completado 1 ano, ele também deixa de receber o auxílio moradia. O auxílio moradia é pago mensalmente junto com o vencimento do funcionário e vai ser suspenso nas hipóteses dos incisos 3, 4, 5, 18 e 20 do artigo 79, que fala quando ele for exercer outro cargo ou função de governo, exercício de cargo ou função de governo em outro ente público, sem ser o Estado, em estágio experimental que encontra-se revogado, trânsito para ter exercício nova sede e candidatura a cargo eletivo. Hipótese que ele deixa de receber, ou seja, vai ser suspenso durante esse período que ele tiver nessa condição. O artigo 254, no parágrafo único, diz que será ainda suspenso o pagamento do auxílio quando o funcionário for exercer mandato eletivo ou for convocado para a prestação de serviço militar. Então, de forma bem resumida, o auxílio moradia é concedido ao servidor removido de ofício, com mudança de residência, 20% do valor do vencimento básico durante o período de 1 ano, quando ele entra em exercício na nova sede. Beleza? Próximo assunto, estamos terminando já as outras disposições, né, que dificilmente cairão na sua prova, mas é importante você saber, está previsto aqui. Pensão especial em caso de morte por acidente de serviço ou doença profissional, vai de 256 a 259. Aos beneficiários do funcionário falecido em consequência de acidente ocorrido em serviço ou doença nele adquirida, é assegurada pensão mensal equivalente ao vencimento, mais as vantagens em caráter permanente por ocasião do óbito. O valor é integral. Estagiário do estágio experimental faria jus aqui, mas foi revogado, e é pago aos beneficiários, tá ok? Então, é a disposição de pensão especial por morte, acidente de serviço ou doença profissional, ou seja, doença que foi em decorrência do exercício da função. E o último assunto é prêmio por sugestões de interesse da administração. A administração
estimulará a apresentação por parte de funcionários de sugestões e trabalhos que visem o aumento da produtividade e a redução de custos operacionais do serviço público. Cabe ainda a uma comissão composta de 5 membros de reconhecida, de reconhecida competência, tá indo aqui porque eu errei, reconhecida competência, em técnica de administração, avaliar e julgar os trabalhos recebidos. E o julgamento dessa comissão, irrecorrível o julgamento. Tranquilo? Bom, então terminamos aqui o Decreto-Lei 220 e o Decreto 2479, que regulamenta o Decreto-Lei 220, e esse dispositivo termina aqui. Caso você tenha uma outra legislação específica, vai ser estudado em um módulo próprio, que aí, por exemplo, se você é da Polícia Civil, você vai ter que estudar o Decreto-Lei 218 e o Decreto 3044. Se você é do TJ, você tem a consolidação normativa. Se você é da LERJ ou Tribunal de Contas, tem outra legislação específica. Mas o Estatuto Geral de todos os servidores públicos estaduais se encerra nesse momento, nesse módulo aqui. Beleza? Um grande abraço e espero que você tenha gostado do módulo e tenha entendido.